É só a gente cruzar um cara grandão na rua pra logo deduzir. Pô, esse maluco aí toma bomba. E o pior é que, dependendo do tamanho do sujeito, ele deve tomar mesmo. Deve se entupir com esses famosos anabolizantes. Mas antes de sair por aí condenando os usuários e a droga, fique sabendo que anabolizantes têm várias aplicações na medicina e um papel fundamental no combate a várias disfunções, como os distúrbios de crescimento. Fique sabendo também que não basta tomar bomba para ficar forte. O fisiculturismo é um esporte sério que exige muita ciência, disciplina e dedicação. O problema é que tem muita gente sem noção, fazendo uso indiscriminado dessas substâncias, sem se preocupar com a qualidade ou procedência da droga, sem acompanhamento médico e sempre exagerando em busca de preços mais baixos e resultados mais rápidos. No final das contas, se tem alguém que se dá mal de verdade nessa história, é o próprio usuário, que se não pagar pelo anabolizante com a própria vida, pode pagar com um rim, o fígado ou até mesmo um braço. Você tem quantos anos? 42. 42. E você começou a fazer fisiculturismo com 32 anos. Com 32? É. E antes você não fazia nada? Não mandava um esporte, né? Não. Era muito obeso. Gordão. Em vez de eu fazer a lipo, né? Já tava até com a lipo marcada. Eu falei, pô, eu vou consultar um profissional na área da musculação. Que eu vejo que o pessoal tem um corpo bacana, né? Aí eu consultei um amigo, o Paulo Lima, que compete, né? E ele devagarinho começou a colocar na minha cabeça que para mudar o corpo é fazer dieta. A gente ir na base da alimentação. Eu larguei o médico de lado e confiei nele. Depois de 1 ano e meio, eu emagreci assim uns 20 quilos. 20, 25. Aí começou já a dar uma forma ao corpo. O corpo já ficou musculoso. Isso, aí eu comecei a animar. E no começo, né, como muitos atletas acontece, eu acabei me iludindo usando anabolizantes, passei mal, fiquei internado. Mas como foi? Peraí, teve esse primeiro ano aí que você emagreceu 20 quilos. Isso. Né? Até aí você estava clean, assim, não usava nada. Não usava só malhando e dieta. Só malhando, emagreci. Aí chegou uma hora que tu bateu num limite que é muito comum, né? O cara não consegue crescer mais, né? Isso que aconteceu contigo? O que aconteceu? Eu não conseguia crescer mais a parte muscular. E assim, bem dizer, eu acabei assim me apavorando. Eu falei, pô, eu não posso parar com isso, tá tão legal. E acabei investindo na coisa errada. O que você fez? Aí comecei a usar anabolizante. Os esteroides anabólicos, né, ou esteroides anabolizantes, são estruturas químicas que são parecidas com os hormônios naturais que nós temos no corpo, que são os hormônios anabólicos e principalmente com a testosterona. Os anabolizantes são utilizados basicamente, como toda a estrutura hormonal em endocrinologia, como reposição hormonal. Essa seria a forma do uso regular do anabolizante. Ou seja, a incorporação de massa, o desenvolvimento, o crescimento e, no caso do esporte, a melhora do próprio desempenho esportivo. Você já descobriu, ouvindo os nossos especialistas, que os populares anabolizantes possuem substâncias derivadas do hormônio masculino testosterona. É por isso que quando a mulherada exagera na dose, logo aparece aquele bigode, a voz fica mais grossa, os trejeitos mudam. A testosterona foi produzida em laboratório pela primeira vez em 1936, pelo pesquisador suíço Leopold Ruzicka, e logo se tornou uma febre entre os atletas porque dava aquela famosa turbinada em suas performances. Apesar do seu amplo uso no esporte, a primeira vez que se detectou anabolizantes no corpo de um atleta aconteceu quase 20 anos mais tarde, durante o Mundial de Levantamento de Peso em 1954. Mesmo assim, a União Soviética e os Estados Unidos continuaram a investir pesado na pesquisa e produção, e os atletas continuaram consumindo sem restrições até 1976, quando o Comitê Olímpico Internacional resolveu banir o uso dos anabolizantes nas suas competições. E o pior de tudo, anabolizante que a molecada usa aí, que é usado em animal, né? Isso me prejudicou. Que anabolizante? Fiquei doente. ADE. Aquele que é usado para cavalo, suínos, equinos, latinos. Exatamente. Quase perdi a vida nessa loucura. É mesmo, internado. Cara? Mas por quê? Fiquei 8 dias internado. O que aconteceu? Eu peguei uma infecção no braço, né? Tem até a marca aí, ó. Tá vendo? E aí essa infecção passou pro fígado e o fígado se complicou, virou hepatite.
Mas isso é por causa da aplicação? Você aplicava no braço? Da aplicação, exatamente. Não tinha a ver com, nesse caso não teve a ver com o que você aplicou, mas com o instrumento, com a seringa, alguma coisa ou não? Não, o líquido também foi responsável por isso. Às vezes pode até dar sorte de acontecer do líquido não inflamar. Meu caso, inflamou. E aí, o que aconteceu? Fui internado, precisou fazer uma limpeza por dentro do braço, atingiu o fígado precisou tratar, levou 6 meses de tratamento. 6 meses? 6 meses. Sentia dores? Como é que... Muita dor. Eu fiquei 6 meses sem conseguir amarrar o cordão do sapato. Esse tal de ADE é um composto vitamínico para animais. Só que animais de verdade, aqueles com patas, rabo, etc. Acontece que algum outro animal descobriu que aplicar esse troço no corpo humano faz inchar a região. E isso acontece porque o nosso organismo não reconhece a substância e cria uma cápsula para envolver o óleo como forma de defesa. Daí o inchaço. Bom, mas como eu já falei antes, o ADE é para animais. E achar esse troço para comprar em centros veterinários é muito fácil e barato. Como é que tá? Demorou, mas chegou. O genérico ou esse é o original? Eu não sei não, ele só pediu pra me entregar aqui, você tá com pressa, né? Vegetável, isso mesmo. Caprinos, ovinos, bovinos, suínos e latinos, né? Latinos também? Ah, deve ser. E saindo do hospital, para mim, foi um aprendizado. Eu comecei a entender que eu tinha que procurar outros caminhos para ficar forte. Foi onde eu procurei um profissional da área e ele começou a me orientar a alimentação correta, alimentação balanceada, suplementos importados, coisas boas. Aqui também tem algo bom, mas o nível que eu queria chegar de competição, eu tinha que usar algo acima disso. Eu vi que uma medalha pesou mais do que 3 filhos, mais do que o projeto social, mais do que o futebol jogado num clube, do que você representar um país. Eu vi que pesou muita coisa. Então aí foi onde eu me chateei e soltei o verbo. O assunto do grampo de hoje é anabolizantes. A ideia é tentar entender para que serve, qual a bronca que o sujeito pode levar fazendo uso indiscriminado deles. Ficar bonitão no espelho todo mundo quer, mas como cansam de dizer por aí, milagres não existem. E se você quer pagar tanquinho na praia, considere a hipótese de treinar diariamente e comer adequadamente. Essa fórmula, sim, é infalível. O grande problema do uso dos hormônios hoje no Brasil é a automedicação em virtude do pessoal da academia chegar lá e escutar aquele vendedor, aquele traficante, aquele cara que está na academia e fala, olha, tome isso aqui que isso aqui é bom. Pessoal, sai fora dessa. O risco é muito alto. Você não sabe como estão seus hormônios endógenos, você não sabe se você tem uma predisposição à doença. Você tem que fazer o uso desse hormônio. Quando você vai fazer o uso correto, você precisa de exames laboratoriais para saber qual é a sua condição, para que assim você possa saber o que você pode usar e como você vai usar. Bom, são duas as motivações principais. A primeira é, entre atletas, melhora de desempenho. E entre não atletas, basicamente é uma melhora da aparência física, dele ficar mais forte e mais magro no que diz respeito à gordura corporal. Então diminui a gordura corporal, ele fica com o corpo mais definido e também ganha em massa muscular. No Brasil, os esteroides anabólicos são legais, não é? Ou seja, são aprovados pela Anvisa. E o médico, ele tem a liberdade de fazer uma receita, né, e receitar anabolizante para qualquer pessoa. O que confunde um pouco as pessoas é que no meio esportivo, os esteroides anabólicos são proibidos. Mas aí a questão ética é uma questão pessoal, quer dizer, eu particularmente resolvo o que eu acho melhor para o meu paciente, né? Não se tem, vamos dizer, um consenso geral do que é ético ou que não é ético em relação à prescrição dessas substâncias. Infelizmente hoje,
o atleta é obrigado a negar o uso do recurso ergogênico em virtude de contratos com patrocinadores, em virtude da própria federação, que se souber que o atleta faz uso, ela vai banir o atleta. Então o atleta se vê obrigado a negar. Mas é uma realidade hoje, todo mundo sabe, que o esporte de alto rendimento não existe hoje um atleta fazer 100 metros em 9 segundos de maneira natural. Não existe isso. Então, hoje, o esporte hoje, ele é dominado pelos recursos ergogênicos. Cada esporte tem um determinado recurso que os atletas fazem uso e eles controlam isso com uma equipe médica para poder chegar na época do doping e eles estarem limpos. Isso é praxe. Recentemente, César Cielo e mais 3 atletas brasileiros da natação foram pegos no exame antidoping durante uma competição no Rio de Janeiro. O susto foi geral, mas essa não é a primeira vez, nem será a última que isso acontece no esporte. Eu estava deitado, eles ligaram, o treinador do goleiro me ligou. Falei, Renezão, o Paulo Angione quer conversar com você, desce aqui na recepção. Eu falei, pô, 11h30, mas desci. Fala, Paulo. Aí estava sentado o Paulo Angione, o Márcio Araújo, treinador, e o Ricardo Palmeiro, treinador de goleiro. Aí eu era líder do grupo e tal. Aí ele falou, Renezão, você é um lugar do doping no nosso time aí e tal. Aí eu já peguei. Doping pra mim também. Doping pra mim era tudo droga, né? Lascou. Eu falei, mas o que foi? O que aconteceu, né? Aí ele virou e falou assim, pô, foi na sua urina. Eu falei, na minha? Você tá louco? Na minha não, tá louco? Tá. Aí ele falou assim, não. Mas não é droga, nada não. Eu falei, não é droga. Lógico que eu nunca usei droga, mas vai ser droga. Aí ele falou pra mim assim, ó, substância furosemida. Eu falei, o que é isso aí? Não sabia e tal. Aí ele falou assim, ó, pede a relação de remédios que tem na sua casa e nós vamos olhar no clube se tem algum remédio que estão tomando lá que tem essa substância. Aí quando eu liguei, passei na minha casa, passou toda a relação de remédios, aí falou Lasix. Aí eu passei a relação para ele, mas assim, Lasix tem essa substância. O ser humano, existe um limite, assim, por mais que a gente consiga expandir esse limite, vai chegar uma hora que não dá. Você precisa ter uma ajuda, um auxílio de um estimulante, de uma cafeína. Você concorda comigo? Não é possível correr abaixo dos 10 segundos sem tomar nenhum estimulante? Eu acho que assim, a gente realmente, o atleta vai chegar num limite em que vai ser difícil baixar daquele resultado, né? Então, ele vai recorrer ou à tecnologia. Quem tem muito dinheiro, quem tem grandes patrocinadores, realmente deve recorrer a algum tipo de recurso ilícito. E se der algum problema, vai ser sempre culpa do atleta. Então, mas eu acho que realmente chega um momento em que o atleta chega num nível em que ele tem que recorrer, ele vai recorrer à tecnologia, ele vai recorrer a outros recursos. E é como a frase que se fala muito no mundo do esporte, né? Quando o atleta dá um grande resultado, é muito treino, muito dinheiro e muito mistério. A lista de drogas proibidas, ela é muito grande, né? Nela, nós vamos ter ali 9 classes de substâncias diferentes. Em cada uma dessas classes, a gente tem inúmeros, né, medicamentos e drogas que são proibidas. Algumas dessas drogas que estão na lista são drogas de utilização normal do arsenal farmacológico clínico, quer dizer, de um médico no seu consultório, ele receita isso quase que diariamente para os seus pacientes. Então, por exemplo, remédios para asma, remédios para o coração, diuréticos, né? Que são substâncias de uso normal da clínica. O que ocorre é que no mundo esportivo essas drogas são proibidas, da mesma forma que os esteroides anabólicos. Sem dúvida nenhuma, esse grupo de drogas, né, os esteroides, são as drogas que mais auxiliam os atletas, porque eles agem diretamente no desempenho físico. Explica pra mim, a substância furosemida, né? Então, como eu tenho picos de pressão, eu sempre tomei esse remédio, né? E nunca, sabe quando você começa a tomar remédio direto, tomava e nunca, porra nenhuma. Fui com um monte de doping aí, nunca deu nada. E aí eu passei mal numa terça-feira, cara. Passei mal numa terça-feira e fui automedicado, né? Aí tava na quarta, quinta, sexta, normal. Aí sábado eu vim jogar contra a Portuguesa, fui sorteado pro doping. Aí depois foi avisado que
que eu tinha sido pego no doping. E esse remédio que eu tomo, ele tem a substância furosemida. E aí ela não é doping, ela é um mascarante. Ela é vista como um mascarante porque ela é um diurético. E aí a minha substância é a mesma saiu no Cielo, e aí ele pegou 20 dias, eu peguei 1 ano. Mas tipo assim, quanto a isso, até aí, o que eu não aceitei foi a declaração do cara, né, o De Rose. Falar que ele achou justa a punição porque eles estavam preocupados com a parte psicológica e financeira do atleta que ficou punido em 20 dias, cara. Pô, eu fiquei 300 e lá vai dia, ninguém nem porra nenhuma, ninguém nem aí. Eu que sempre peguei igualdade, as coisas assim, eu falei, porra, vou pagar esse 1 ano aí, mas espero que seja igual pra todo mundo. Aí no fim da minha pena, cara, eu ouço o representante do nosso país, que responde por nosso país na UADA, uma declaração como essa que ele deu. Então eu vi que não tem nada disso aí, que não tem igualdade de tratamento, entendeu? Você lê uma declaração de um médico falando, a gente levou em consideração o currículo do atleta, a quantidade de exames, as competições importantes, isso é balela. Isso é balela. Eu, em 1 ano, fiz 26 controles de doping dentro e fora de competição, sabe? Eu fazia mais de 2 exames por mês fora de competição. Então, isso é balela. O currículo por currículo, eu tenho recordes até hoje de categoria. Sabe? Eu fui uma das atletas mais novas que fui medalhista dentro do Brasil. Então, assim, isso é balela. Isso é só pra encher linguiça, isso não existe. Entendi. Eu acho que a justiça tem que existir nesse caso, sim. Você tem cada caixa 28 dentro, né? Cada caixa. Com o cartão. Assistindo ao Grampo MTV de hoje, você já descobriu que o uso de anabolizantes não é ilegal, mas é controlado e que, teoricamente, comprar algum medicamento para esse fim deveria ser muito difícil, certo? Errado! Não é simplesmente fácil encontrar quem venda esses produtos na internet, mas é também extremamente fácil conseguir uma receita falsa para comprar tranquilamente na farmácia. A produção do Grampo MTV fez isso. E aí, Timóteo, sobe? Então, tava querendo, tá ligado? Tá fazendo uma academia, tá ligado? Aquele GH? Então, tava querendo pegar um desse aí. Então, aí, isso aí, ó, deixa eu te explicar também uma coisa fácil que você vai também, vou pegar o nome certinho, que a gente costuma só vender branco assim pra não ter muito. Não dá crédito. Então, o que acontece? Você vai no Google, já digita o nome do remédio. Aparece no Google mesmo. Já, no Google mesmo. Na hora que aparece, já tá. Aí já aparece. Fórmula farmacêutica, tudo certo. Aí, qualquer coisa você tá sempre aí, né? Tu aqui. Mesmo, irmão? Vai colar por aí. Falou, mesmo? Valeu, Tricom, Gostaria que você falasse um pouco pra gente disso que pra mim é uma novidade, um foco especial do DENARC na venda dos anabolizantes, dos esteroides. Como é uma divisão nova, já existe há muito tempo. Conta pra gente. Não, a nossa divisão de prevenção e educação, nós tratamos a prevenção a todas as drogas, inclusive aos esteroides anabolizantes, porque eles causam problemas graves de saúde nos usuários. Hoje nós temos, para você ter uma ideia, adolescentes 16, 17, 18 anos na fila de transplantes, porque perderam a função renal em razão do abuso dos anabolizantes. Você entra na internet, você dá um Google lá, o que você mais acha são pessoas vendendo esse tipo de droga, parcelando, fazendo promoção, compre um esteroide, leve um câncer junto, coisas desse tipo, né? Quer dizer, é muito fácil você adquirir a droga. Como é que o DENARC faz para combater essa comercialização eletrônica? Não é só o DENARC, também as delegacias distritais dão esse combate, né? Então você tem pesquisa, o setor de inteligência do DENARC está constantemente aí verificando a internet e levantando esses sites que fazem essas ofertas de produtos. E a investigação vai em cima tentando identificar o setor que eles se encontram e a prisão dos indivíduos. Olha, no começo da minha carreira, para comprar o anabolizante era um pouco difícil. E o que a gente tinha disponível é o que vendia nas farmácias. E hoje existe uma facilidade muito grande, inclusive
de comprar os anabolizantes importados. Quanto é que você gasta com suplementos e tudo mais ao longo de um ano, por exemplo? Assim, vamos dizer, né? Um mês pelo outro eu gasto uma média de 5 mil por mês. Não é barato. Só com suplemento, só com... suplemento, alimentação e treino. 5 caixas? Tenho 3. Quanto que é cada caixa? Você tem cada caixa 28,12. Cada caixa. Com o cartão. Esse é ampola? A caixa vem 3 ampolas. Tá. Com relação à pena, né? Uma pessoa que é flagrada comercializando um produto proibido, assim, ou sem a devida receita médica, como é que funciona? Qual é a pena? Se for contrabando, são penas altas. Você pode pegar uma pena de até 5 anos. Se você também tiver produtos que constam da lista da Anvisa como proscritos, você pode entrar por tráfico. Você pode pegar até 8 anos de cadeia. Apesar de toda a informação, de todo esclarecimento, as pessoas continuam usando porque parece que a vaidade ainda fala mais forte, né? Agora, eu acho importante o recado que a gente pode passar é não descuidar. Aquele que faz uso, que consulte médicos, que faça exames periódicos. O próximo atleta que for pego, como é que vai ser o julgamento desse cara? Em cima dessa repercussão que deu a pena de 20 dias do César Cielo. Como é que vai ser? Fala pra mim, eu quero saber isso agora eu quero saber isso. Como é que vai ser feito isso? Então, a diferença entre remédio e veneno está na dose. Se você utilizar da maneira correta para aquilo que ele foi realmente feito, você vai ter benefício. Se você utilizar tudo que está em excesso hoje, faz mal. Tudo, até a água mata, né?